Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros, que hoje vai conhecer a Orbital, uma startup com DNA totalmente inovador que traz soluções tecnológicas para as empresas. Vamos conversar com o Wallace e o Vinícius. Já estou aqui com o Wallace, o primeiro a falar sobre a Orbital. Afinal, estou curiosa para saber o que é a Orbital no mercado. Wallace, seja bem-vindo aos Startupeiros. Legal, eu agradeço o convite, é muito importante para a gente fazer parte disso. Contar um pouquinho da história da Orbital. Ela nasceu em 2019, né? Eu trabalhava para uma empresa de energia elétrica, aconteceu alguns fatos que eu precisei sair e aí surgiu então a ideia de criar minha própria empresa. Eu já tinha bastante experiência no mercado, tinha trabalhado muito com tecnologia, desenvolvimento e aí eu resolvi criar meu próprio negócio. Eu já fazia muitos trabalhos por fora, tinha muita experiência em desenvolvimento de software e aí nasceu essa ideia, né? Inicialmente ela nasceu como uma software house. Era eu e mais duas pessoas que trabalhavam comigo, tinha alguns clientes pequenos e tal, e foi aí onde nasceu de fato, né? E nessa empresa eu conheci o Vinícius, que já vai falar um pouquinho, ele vai contar um pouquinho a versão dele também, né? Ele já trabalhava, eu fui contratado por essa empresa, por ele especificamente, para trabalhar na squad dele lá, e a gente se conheceu, ficamos muito próximos. E aí, assim, eu fui tocando alguns negócios, mas era meio que muito técnico. Eu nunca tive uma visão muito de negócio, de comercial. Eu sempre fui um cara muito técnico, né? E aí ele trouxe essa visão para a Orbital e a gente chegou onde a gente está hoje com uma visão mais globalizada, de dados, de um desenvolvimento mais sustentável, consultoria de inovação, esse tipo de coisa, né? Então hoje eu cuido mais da parte de tecnologia e ele da parte de negócio, de estratégia. Tecnologia que é essencial. Quando a gente fala de startup, não tem como, né, não vincular a questão tecnológica, que é uma qualificação, uma skill muito necessária. Teve alguma formação técnica específica sua para atuação direta nesse ponto dentro da startup, Wallace? Sim. Eu me formei em comunicação para web, né, e fiz um MBA em inovação e empreendedorismo. Fiz até mais recente. Eu tenho uma formação em educação física também, que não tem nada a ver, mas eu fiz também. Mas para a nossa área de tecnologia, de fato, a faculdade assim, ela não faz aquela diferença absurda como um advogado, um médico. A gente tem hoje muitos cursos extra faculdade que te preparam muito mais para o mercado. Você fica um profissional muito melhor. Então você nunca pode deixar de estudar. Se você trabalha com tecnologia, amanhã já tem uma tecnologia nova que você precisa estar se atualizando para fazer parte do mercado de fato. Então você nunca chega lá. Na nossa parte de tecnologia, você nunca chega no ápice porque sempre está saindo coisa nova. Tem que então é difícil, sempre. Então, se você não tem tempo para estudar, dificilmente você vai conseguir trabalhar com tecnologia. Se você não tem tempo e não gosta. Tem gente que tem tempo, mas não gosta, né? Você tem que estar sempre se atualizando, não tem jeito. Não tem para onde correr. Agora a gente sabe que toda startup olha para a dor do mercado para trazer uma solução para ela. Qual foi a dor em específico que a Orbital observou? Como foi o processo também da ideação, inicialmente falando? Sim, quando o Vinícius veio fazer parte da Orbital, foi meio sem querer. Eu não cheguei no Vinícius, tem uma proposta aqui para você X, para você fazer parte da empresa e tal. Ele teve uma demanda específica pessoal da parte dele, que era o nascimento do filho dele. Aí ele queria criar um sisteminha para as pessoas que chegassem lá na casa dele, no evento, interativo para elas avaliarem, é menino, é menina, qual que é o nome, qual que não é. E aí ele me chamou para ajudar ele a desenvolver. A gente já tinha conhecimento, já éramos amigos, ele sabia da minha competência técnica, ele tinha dele, e aí a gente desenvolveu isso. Detalha melhor aí depois também. E aí a gente desenvolveu isso e aí a gente viu que dava muito match, não só como amigo, que a gente já tinha trabalhado junto, mas como sócio também. Aí a gente começou a conversar, não sei se foi eu que fiz um convite ou ele comentou, eu sei que de repente a gente já estava trabalhando junto, já tinha entrado uns clientes legais, clientes grandes, e a hora que a gente viu já tinha tomado uma proporção que a gente não imaginava que fosse tão rápido, com clientes legais. E a gente mudou totalmente o nosso foco, então assim, a gente era muito software house, com a chegada dele a gente expandiu muito mais, que é uma cabeça de negócio, não uma cabeça de desenvolvedor, então isso foi bem legal pra gente. Ai, que legal, ou seja, o nascimento de uma startup juntamente com essa ideia linkada. Inclusive virou até um produto, né? Esse é o meu baby.live, então virou um produto que está no ar até hoje também para as pessoas acessarem, mas a Orbital, como ela é hoje, nasceu desse ponto de partida, embora ela já existisse antes. Né? Ai, que bacana saber, porque realmente, né, são ideias que precisam ser viabilizadas. Exato. E a gente às vezes não tem noção de como pode virar um grande negócio como é o de vocês, como é
é realmente a escalabilidade que vocês estão ganhando, né? Exato. Por falar nisso, como é que vocês se encontram hoje? Tipo, em qual momento da startup? Como o mercado está sendo atendido também pela solução que a Orbital traz? Hoje a gente está num período de expansão muito legal, né? A gente tem um escritório em Florianópolis, que é para a gente atender mais aquela região do sul. Mesmo a gente estando em São Paulo, eles não procuram muita mão de obra fora da região de Florianópolis, Rio Grande do Sul. Então, a gente tendo essa operação lá, fica muito mais fácil da gente prestar serviço para eles, né, e ajudar no desenvolvimento da região como um todo. Aí tem também em Itaipu, a gente está fazendo uma parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu para ajudar as startups que estão nascendo lá dentro, porque muito do nosso core hoje é justamente ajudar as startups a tirar a ideia do papel. Então, às vezes nasce, mas para num determinado momento porque não tem a qualidade, o conhecimento para tirar isso do papel, e a gente ajuda isso desde o início, né? E também tem um escritório em Dubai, que é uma novidade que o Vinícius vai contar daqui a pouquinho também, que a gente está assim, expandindo internacionalmente. Então a operação Latam, Orbital Latam, cuida do Brasil, dos países da América Latina como um todo, né? Algumas outras filiais que a gente tem, inclusive a gente atende a Volvo Latam, que aí tem México, Argentina, e estamos expandindo para conseguir pegar a Europa também como um todo. E aí essa questão da Europa, Estados Unidos e tal, quem vai poder atender vai ser a Orbital de Dubai, do Oriente Médio, que a gente fala do Middle East, né? Orbital Middle East. Muito importante, né? Essa internacionalização, mas mais do que isso, e falando do cenário doméstico, principais desafios, na sua opinião, Wallace, para vocês conseguirem expandir? A gente sabe que o Brasil é gigante, tem suas diferenças regionais também, as empresas situadas em cada uma das regiões têm seus desafios que são muito particulares, muitas vezes. Quais são os desafios de vocês para atender da melhor maneira possível essas diferenças regionais? A logística para a gente hoje ela é muito fácil. A gente trabalha remoto, então não importa se a gente está prestando serviço por Paraná, para Amazonas, para a gente é muito tranquilo. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é fazer o comercial, de estar indo em um, de estar indo em outro, para a gente mostrar o nosso valor como um todo, né? Agora, em questão técnica, em questão do nosso fluxo interno, eu acho que isso é muito tranquilo. Ah, que bacana então, porque a gente vê que realmente é o Brasil sendo atendido da melhor maneira possível, Exato. Né? A gente tem colaborador no Amazonas, tem colaborador no Rio, em São Paulo, então a gente é remoto, então tem várias ferramentas de tecnologia que a gente usa justamente para facilitar essa comunicação. E o time hoje é mais pulverizado também? Está em cada um desses Sim, locais? sim. Ou aqui dentro de um espaço que vocês ocupam? Como é o time da Orbital? Sim, a gente tem um escritório físico na Vila Olímpia, mas a gente usa muito pouco, assim, mais para reuniões, alguma coisa do tipo. Trabalho mais híbrido ou remoto, literalmente? A gente é muito defensor do remoto, sempre foi, mesmo antes da pandemia, que fez com que muitas empresas tivessem que adaptar ao remoto, sim ou sim, a gente já trabalhava remoto, então para a gente não mudou nada, né? Para a gente foi muito fácil. Então, assim, colaborador do Amazonas, tem colaborador do Rio, e a gente conversa como se tivesse todo mundo junto, não tem essa necessidade do escritório. A gente não precisa ficar controlando ponto, a gente sabe que é movida a entrega. Então, se está entregando, não importa se acordou 10 horas da manhã, se foi dormir 3 horas da manhã, para a gente é indiferente. Claro que a gente tem nossas obrigações, tem as reuniões pontuais, etc., mas é uma qualidade de vida muito melhor para todo mundo, eu acho. Sim, flexibilidade, dinamismo, é o DNA realmente de uma startup. O trabalho é importante? Ele mas se você não tem uma vida que você está organizado, não tem por que você está fazendo isso. Então nada, quando eu vinha trabalhar para São Paulo, era 2 horas para eu ir, 2 horas para voltar. Se eu fizer a conta de quantas horas eu perdi em transporte público, eu não sei nem fazer, na verdade, o que eu poderia fazer com essas horas de útil, né? Com certeza, então, hoje é muito reflexão diferente. Que veio realmente com essa mudança, né, Sim. dos formatos de trabalho. Sim. E principalmente com a potência das startups, cada vez mais Exato. Dentro desse enquadramento. Exato. A gente está quase no final desse primeiro bloco, mas antes, suas dicas que você possa compartilhar por aqui. Você já falou um pouco mais sobre a sua pegada mais tecnológica e de conhecimento, mas em geral, para quem é um startupeiro ou para quem pensa em entrar nesse meio que vocês atuam com tecnologia e tal, quais são suas dicas, Wallace? Assim, procurar as pessoas certas, porque a maioria das pessoas, quando você procurar com uma ideia, não vai te dar atenção, vai falar que isso já existe. Então você tem que chegar com o seu diferencial, mostrar o que você tem, o que você pode agregar, que problema que você resolve, e procurar as pessoas certas que vão te ajudar.
Tem gente que vai te ajudar com o protótipo, tem gente que vai te ajudar com programação, tem gente que vai te ajudar com dinheiro. Então, se você tiver numa incubadora, alguma coisa do tipo, com alguém que possa te fazer crescer de fato, eu acho que vai fazer bastante a diferença. E estudar o mercado. Estudar sempre, né, Wallace? É importante. Olha, muito obrigada até aqui pelas explicações. Estou curiosa para saber sobre a internacionalização e demais detalhes aí do produto no próximo bloco com o seu parceiro Vinícius. Exatamente. É isso aí. Fica por aqui. Valeu, gente. Muito obrigada. Na volta a gente fala então sobre todos esses outros pontos da Orbital. Já já. Estamos de volta e, como eu falei, Vinícius estava te esperando para ouvir agora tudo sobre o produto que vocês desenvolveram. A Alice já contou um pouco sobre a história de vocês, falou até que tinha detalhes aí do processo de ideação. Quer começar por aí? Pode ser. Ele contou um pouco, né, sobre o nosso início, como a gente já era amigo, né, há muito tempo. E foi curioso porque o que a gente acha que foi o grande marco do conceito da Orbital que a gente tem hoje foi o chá revelação do meu filho Daniel, e a minha esposa queria que eu colocasse um pouquinho da minha cara assim no evento, né? E eu sou, né, trabalho com digital, o que eu vou fazer? E aí a gente teve a ideia de fazer um totem interativo para a festa, e eu falei, bom, agora eu preciso de alguém para me ajudar a fazer, né? Eu tenho um background de programador desde os 15 anos de idade, então alguma coisa eu sei fazer. Chamei o Wallace, que, né, eu já conhecia, que tipo, um dos melhores front-ends que eu tinha trabalhado. Eu falei, vou chamar o Wallace para fazer comigo. E a gente montou um produto que era basicamente um totem na entrada do evento e uma TV dentro do evento mostrando o voto em tempo real. Então as pessoas escolhiam se era Daniel ou Luísa e ia mudando lá dentro o gráfico. E durante o evento, umas 3 pessoas me procuraram e falaram, cara, onde você comprou isso? Porque a minha irmã tá grávida e eu acho que vai ser legal e tal. E aí a gente teve o estalo de, olha, eu acho que tem um negócio aí. Sim, e aí a gente transformou essa brincadeira em um produto, que é o meu baby. E a partir do momento que a gente fez isso, a gente pensou, cara, quantas pessoas não têm problemas similares ou ideias similares, mas elas não têm o conhecimento técnico para poder colocar em prática, né? Seja um advogado, um médico, um engenheiro agrônomo. E aí a gente viu que existia esse gap no mercado de empresas que ajudassem essas pessoas físicas a desenvolver as suas ideias, seja ela para um chá revelação ou a criação de uma startup. Então foi a partir daí que a gente começou a criar esse conceito da Orbital, que a gente chama de All-in-One Tech Provider, né? Então a gente é uma empresa que ajuda em todos os pontos da criação de um produto, de um negócio, desde o planejamento, né, a ideação, até a operação depois com análise de dados e tal. Então a gente participa de todo esse processo. Ai, que interessante, ou seja, nascimento duplo aí de um produto, né, de um processo que vocês agora levam para outras áreas e outros tipos de empresas e demandas, juntamente com também o seu filhinho. Agora, Vinícius, fiquei curiosa para saber com relação tipos de empresas que conectam com vocês, como é esse approach, como é o canal aí que vocês estabelecem de contato e também de entrega do serviço? É interessante o caminho, né? Quando você é uma startup, né? Por mais que a gente trabalhe para startups, a gente se considera uma startup muito por conta da nossa movimentação, né? Da nossa agilidade. E a gente começou o negócio atuando especificamente com startups. Então, nossos 2 primeiros clientes foram pessoas físicas que tinham uma boa ideia, mas eles não tinham nenhum capital e não sabiam como colocar no papel essa ideia. Então, para você ter ideia, a gente dividia no cartão de crédito para a pessoa fazer nem que seja o planejamento. Então, a gente facilitava ao máximo. E com mais ou menos uns 3 meses de operação nesse formato da empresa, uma grande empresa, né, do setor de veículos procurou a gente e falou, olha, eu tive uma indicação de que vocês são ágeis e a gente queria a ajuda de vocês em um negócio que a gente está tentando criar. E a gente falou, olha, eu atendo startup, faz todo sentido, mas a gente é pequenininho e tal. Eles falaram, não, mas
esse produto para mim é uma startup, então eu preciso de alguém que faça com a mesma agilidade uma startup. Então, um projeto que ele estava 6 meses tentando fazer, a gente conseguiu fazer em 45 dias. E ele virou e falou, cara, eu tenho muitos outros projetos para poder fazer. E foi daí que a gente começou a atender essa empresa, como o Wallace comentou, que é a Volvo Cars. E hoje a gente atende a Volvo Latam. É um cliente que a gente tem muito carinho pela quantidade de desafio que ele traz para a gente. E a gente consegue atender desde startups até mesmo uma grande multinacional do setor de veículos premium, né? Então, a gente consegue conectar com qualquer empresa que precisa de tecnologia. E hoje em dia, todas as empresas precisam de tecnologia. Sim, né? Então, uma padaria precisa de tecnologia. Se ela quiser utilizar dados para saber se ela está tendo uma grande performance em venda em produção e venda de pães, ela consegue usar a tecnologia para isso e de um jeito que caiba no bolso dela. Então a gente consegue adaptar a solução independente do tamanho da empresa, seja ela pequenininha ou ela uma empresa gigantesca. Ou seja, inteligência artificial, esses processos de automação, tudo isso que a gente vê de evolução está dentro do DNA também do desenvolvimento do projeto quando vem a demanda para vocês. Exato, isso vem isso já está no nosso DNA. E a grande ideia é que a gente consegue fazer uma empresa que não é de tech ser tech. Né? Então a gente consegue levar esses profissionais, então blockchain, inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativo, qualquer coisa que essas empresas tenham de ideia, a gente consegue desenhar para ela. Então seja ela pequenininha ou grande, essa adaptação ao mercado tecnológico para poder ficar cada vez mais democrático, mais moderna, vamos dizer assim, né? Acompanhando mesmo o que o mundo está fazendo, com esse novo conceito da Web3, descentralização de informação, privacidade. Então, todas as empresas precisam se adaptar. Então, se é uma empresa que não tem o core tecnológico, né? O foco dela não é tecnologia, ela precisa de tecnologia para sobreviver também. Então a gente consegue fazer esse lado da tecnologia para ela. Falando dos produtos em específico, vocês têm já uma linha desenvolvida e aí vocês vão encaixando com as demandas das empresas que entram em contato. Vocês criam, personalizam esses produtos, porque você falou que é o My Baby, né? Meu Baby, que eu já queria levar para o inglês, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar de Dubai, mas tudo bem também, que nem é inglês que lá fala. Mas, ô Vinícius, e falando sobre, então, os produtos que vocês colocam, vocês têm uma gama já de produtos prontos? Vocês vão criando conforme demanda? Como é? Isso é de uma forma muito orgânica dentro do Orbital, né? Então, o Meu Baby surgiu de uma forma orgânica e hoje ele é um produto que a gente tem uma espécie de ecossistema, tá, dentro do Orbital, que a gente costuma dizer que a gente não perde o negócio, né? Então, a gente gosta de viabilizar projetos. Então, um exemplo, nós temos um cliente que ele tem essas TVs espalhadas, sabe essas TVs corporativas, né, que espalham nos corredores da empresa. E ele tinha um problema de gerenciar essas TVs, o conteúdo delas, porque uma pessoa gerava uma apresentação, fazia um vídeo, mandava para o TI, colocava no pendrive, o TI tinha que ir passando em cada TV. E a gente criou uma solução para eles que era um gestor dessas TVs. Mas no fim da apresentação ele falou, cara, muito legal, mas eu não tenho esse budget. Só que a gente acreditou tanto na ideia que eu falei, então vamos fazer o seguinte, vira meu cliente e eu desenvolvo esse produto e você tem uma assinatura durante 1 ano. Ele topou e a gente desenvolveu. Hoje a gente tem um outro produto que chama Podash, que é um gestor de TVs, que hoje a gente conseguiu levar em várias empresas e a gente está indo para o varejo agora, com a Polishop. A gente está levando esse produto para a gestão de conteúdo de vitrines. Então a gente montou um produto de uma forma totalmente orgânica, né? Uma necessidade de um cliente, o cliente não pôde fazer e a gente transformou ele num produto. E além desses produtos que a gente criou, que a gente tem o Meu Baby, o Podash, a gente tem participação em outras startups que vieram até a gente e a gente tem sinergia com o nosso negócio, mas eles não tinham budget, não tinham conseguido investimento ainda, então a gente faz um acordo, tudo bem, vamos entrar e a gente entra com alguma participação e a gente ajuda vocês a tirar isso do papel e a gente acaba montando esse mini ecossistema dentro da empresa. Que bacana essa iniciativa, né? Porque você não inviabiliza o negócio pela questão, às vezes, de custo, que é o que mais pega, mas sim você potencializa isso e todo mundo sai ganhando de uma forma ou de outra. Que a gente acredita que quantos iFood e Uber, Airbnb, o Brasil não perdeu, porque quem teve a ideia foi uma pessoa que não é técnica. Né? Então, por que não ajudar essas pessoas que pode vir um futuro grande unicórnio
sair de uma necessidade dessa, né? Quem sabe? Bacana, parabéns pela iniciativa. Partiu Dubai agora. Quero saber como é que está lá a internacionalização da startup de vocês, como é que o mercado internacional recebe esse tipo também de ideia, de produto que vocês criaram. Bom, a gente tem um objetivo, né, que é desmistificar o termo jeitinho brasileiro. É um termo muito pejorativo, né? A gente conhece culturalmente o jeitinho brasileiro, não é uma coisa muito positiva, mas a gente acredita que quando o brasileiro pega para fazer alguma coisa e se dedica, ele faz muito diferente. Então, historicamente, a gente tem Santos Dumont, Pelé, Ayrton Senna, a família Gracie, né? O melhor jiu-jitsu do mundo é o brasileiro. E foram coisas que não foi o brasileiro que inventou, mas o brasileiro consegue se destacar. Por quê? As condições do Brasil, elas não ajudam muito, não são muito favoráveis. Então a gente tem N limitações no Brasil. Infraestrutura, cultura, política, economia. E a gente consegue inovar. O brasileiro ele é inovador e empreendedor por natureza. Então a gente acredita que essa nossa forma de criar soluções, com todas as limitações que nós temos, se a gente entrar num mercado que não tem necessariamente essas limitações, a gente vai conseguir voar, né? Então, a gente, muito na contramão do mercado, então todo mundo, vou expandir internacionalmente, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Europa. A gente viu na Copa o que o Qatar fez, né? Na Copa do Qatar, a gente viu como eles conseguiram, com tecnologia, com inovação, tirando cultura, sem falar de religião, essas coisas, a inovação do local, ela é muito diferente do que a gente encontra, principalmente no Brasil. Então, a gente acreditou que o Oriente Médio, no geral, a Arábia Saudita, o Qatar, Emirados Árabes, a gente acredita que esse setor, essa região, ela já é inovadora por si só, mas todo mundo está inovando igual. Se todo mundo está inovando igual, não tem ninguém inovando. Então a gente acredita que levando essa nossa inteligência, essa nossa forma diferente de pensar, a gente vai conseguir ajudá-los a criar essas soluções de uma forma cada vez mais inovadora. Então nós fizemos algumas viagens, algumas visitas por alguns países do Oriente Médio. A gente escolheu Dubai, a gente abriu oficialmente no ano passado, a gente abriu em Dubai, a gente vai inaugurar agora o escritório no início desse ano, com esse objetivo de ajudar as empresas lá a fazerem de um jeito diferente, do jeito que eles não estão acostumados, né? Então, por isso que a gente escolheu o Oriente Médio e é uma região que a gente está aprendendo bastante, né? Então, os Emirados Árabes, cada emirado tem a sua particularidade, né? Dubai ele é um hub de negócios do mundo. Então, a gente já tem oportunidades na Europa que vão comprar diretamente da Orbital Dubai, porque é muito mais fácil. A gente está localizado dentro de uma free zone, de uma zona franca lá em Dubai. Então, isso facilita você fazer esse relacionamento comercial com qualquer parte do mundo. Sim, que bacana. Parabéns, viu, Vinícius? Que vocês possam expandir cada vez mais e ter cada vez mais sucesso também. Antes de finalizar aqui o programa de hoje, suas dicas, sua mensagem final, fica à vontade. Bom, eu acho que quando você tem uma ideia, muita gente vai dizer que já existe ou é difícil. A gente ouviu muito isso quando a gente falou em abrir um escritório em Dubai, né? Você é maluco, o que você vai fazer lá no Oriente Médio? E eu acredito que as pessoas precisam olhar mais para dentro, tá? É claro que pode errar, pode dar errado, talvez o que a pessoa está falando é certo, mas eu acho que nós mesmos precisamos provar isso. Não é ninguém que tem que dizer que você vai errar. Você tem que errar. E a gente até acredita, é uma coisa que a gente leva para todos os nossos colaboradores, que tudo que a gente vai fazer, você tem que buscar errar o mais rápido possível. É o fail fast. Você tem que falhar mesmo. Porque se você falhar rápido, você já passa para outra ideia. Vai embora, você já provou que aquilo não funciona. Mas se você não falhar, significa que tem alguma coisa ali que você pode seguir, que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Eu acho que é muito você acreditar mesmo no que você vai construir. Independente se você é de tecnologia ou não, e se você tem uma ideia, eu acho que acreditar nela e buscar as pessoas certas para te ajudar,
isso é o mais importante quando você vai criar uma startup, um negócio, qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa. Que belo exemplo. Muito obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente, trazendo a história de vocês, também compartilhando aqui desafios e essas dicas, esses conselhos. Boa sorte, conte sempre com a gente. Até a próxima. Muito obrigado. E para você também que nos acompanha, muito obrigada sempre por sua companhia, audiência. O programa sempre fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até a próxima.